Está começando o episódio mais doce do Agro, Saúde e Cooperação. Talvez você nem saiba, mas nosso estado é um dos principais polos da apicultura orgânica do mundo. Vem conhecer com a gente como é a produção do mel e seus derivados, mais uma área em que se manifesta a excelência do agronegócio catarinense. Se há um inseto que tem muito a nos ensinar sobre regras e convivência em sociedade, um deles é a abelha. A organização de uma colmeia é algo que impressiona. Quem explica é o William, engenheiro agrônomo do Parque Ecológico Cidade das Abelhas, ligado ao Centro de Ciências Agrárias da UFSC. A abelha rainha, ela é uma só por colmeia. Ela tem um aparelho reprodutor diferente dos outros indivíduos da colmeia, então ela só que consegue colocar ovos fecundados que vão dar origens a outras abelhas, certo? E ela se alimenta a vida inteira dela de geleia real. E essa alimentação exclusiva com geleia real é um dos fatores que favorece ela ter esse corpo diferente dela e essas funções diferentes na colmeia. Outro fato que chama atenção é a organização do trabalho. Em média, elas duram 45 dias. Os primeiros dias ela faz a limpeza, depois ela faz produção de cera, depois ela faz a alimentação das outras abelhas, a alimentação da rainha inclusive, e depois ela passa para a guarda e por último ela vai a campo buscar alimento. E a função do zangão? O cara é um mandrião vida boa, ele vive só de comer e fica esperando o momento certo de achar a princesa. Basicamente é isso a vida do zangão. Brincadeiras à parte, o mais impressionante em todo esse ciclo de vida é a importância delas para o equilíbrio do ecossistema. Cerca de 70% das plantas cultivadas no mundo dependem da polinização. Sem abelhas, não há frutos. A maçã, por exemplo, depende 100% do trabalho delas. Nessa época do ano em que as macieiras começam a dar flores, apicultores transportam caixas como estas para as plantações durante o período de aproximadamente um mês. Uma cooperação que rende bons frutos e mel. Há mais de 9.000 apicultores espalhados pelo estado e Santa Catarina possui uma série de fatores que naturalmente favorecem a produção de mel, tanto em quantidade quanto em qualidade. O nosso mel ele se destaca no cenário mundial por algumas questões. Uma qualidade das floradas que vai indicar o sabor, a consistência, o aroma do mel, mas também por uma política adotada de não se utilizar nenhum produto químico em nenhuma das fases da produção de abelha. Isso se traduz num alimento sem nenhum resíduo de agrotóxico. E isso no mercado internacional tem muito peso. Ivanir é presidente da FAASC, a federação criada em 1979 com o objetivo de unir e organizar as associações que foram surgindo ao longo dos anos para a troca de experiências e conhecimento. Uma cooperação que vem dando certo até hoje. A apicultura em Santa Catarina ela é tratada como uma atividade estratégica em função da interface, Tatiana, que ela tem com o meio ambiente, com o nosso bioma, que é bastante dependente de polinização feita pelas abelhas, e também pelo aumento da produtividade das culturas, como maçã, pera, pêssego e diversas outras culturas. E grande parte dessa conquista vem do apoio e acompanhamento técnico promovidos pelo órgão oficial de Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária do Estado. Nossa equipe está no CETRE, que é o Centro de Treinamento da EPAGRE. Nós vamos conversar agora com o Rodrigo, que é um dos profissionais coordenadores das atividades de extensão agrícolas. Vamos lá? É ele quem cuida de perto desse pequeno meliponário. São abelhas sem ferrão essas, é isso? Bom dia, Tatiana. Sim, aqui são as abelhas sem ferrão, os meliponíneos. Ah, tá. E a gente está num centro urbano, né, em volta de um monte de prédios e não tem nenhum problema a criação desse tipo de inseto. Sim, dá para criar porque não oferece risco para as pessoas, né? Claro que tem que ser um ambiente que tenha recursos para as abelhas coletarem alimento, né? Mas é possível sim ter em ambientes urbanos. As abelhas sem ferrão, ela se popularizou muito como pet, como animal de estimação. As pessoas têm em casa, no quintal de casa, na varanda. E isso é importante, Tatiana, porque as pessoas criando as abelhas sem ferrão preservam a espécie, né?
preservam a espécie e também promovem o equilíbrio do meio ambiente na região. Junto dele, há outros 110 técnicos atuando e dando suporte a um trabalho que garante excelentes resultados. Hoje a gente tem uma produtividade por área a maior do Brasil. São 68 quilos por quilômetro quadrado. Quer um exemplo de sucesso? Então vem com a gente subir a serra. Hoje nossa equipe veio até o Alto da Boa Vista, é o limite entre os municípios de Rancho Queimado e Alfredo Wagner. A gente veio conhecer aqui a propriedade do Alexandre, que tem uma casa de envase de mel. Tá frio aqui hoje, mas eu acho que vai valer a pena. Vamos lá? Nesta área da família, Alexandre já chegou a cultivar mais de 400 colmeias. Hoje, ele se dedica exclusivamente ao entreposto. Recebe cerca de 1.000 a 1.500 quilos de mel por mês de produtores vizinhos. O Alexandre estava explicando que essa daqui é uma estufa para descristalizar o mel. E a gente vai aproveitar para desmistificar. Mel cristalizado não tem nada a ver com a qualidade do mel, não é isso, Alexandre? É isso aí. Então, porque é uma tendência natural do mel, ele com o tempo ele cristalizar, principalmente com a mudança de temperatura com o frio, né? Isso é um processo natural e depende muito, claro, da floração que se tem. Uns cristalizam mais rápido e outros mais devagar. O mel também passa por este aparelho de filtragem de pequenas impurezas e entra em processo de decantação nestes tonéis. Esta aqui é uma casa padrão de excelência. É porque o controle rígido de higiene faz toda a diferença na qualidade do mel. Não é isso, Alexandre? Exatamente, né? Como nós possuímos o CIF, o Serviço de Inspeção Federal, que é importante também e primordial, né? Então tem todo um padrão, os critérios que o Ministério da Agricultura exige, né, para a gente poder manipular com mel, né? Como a estrutura toda da casa com azulejos, os equipamentos são todos em inox, né? A vestimenta, a maneira como se trabalha com o mel. Então existe todo um padrão. Dylan é o responsável técnico do entreposto e também assessor do Senar. Ao longo do estado, em Santa Catarina, tem muitas unidades de beneficiamento que também são referência em diversas esferas de inspeção. A gente tem sistema de inspeção municipal, sistema de inspeção estadual e aqui é a federal, né? Todas elas com bastante rigor e cuidado e por isso a importância da gente sempre priorizar a compra de MEs com selos de inspeção na rotulagem. Isso aí é uma garantia de qualidade para o consumidor. Mauro trabalha aqui há 29 anos e cuida de todos os processos. Ele envasa, lacra e rotula de forma manual. Eu fico intrigada com a desenvoltura dele. Qual que é a dica, Mauro? Pega aqui. Olha a minha velocidade, gente. Olha só. Daqui para cá primeiro. Primeira metade, é isso? Sim? Isso. Divide o meio. Corre o dedo por cima do rótulo. Ai. Tem uma embalada. Acho melhor deixar essa função com o Mauro. No próximo bloco, nosso destino é o sul do estado, onde fica a indústria que exporta o melhor mel do mundo. Padrão de higiene e suporte técnico. Tudo isso somado ao aroma, ao sabor e diversidade da flora catarinense deu ao mel Barriga Verde o reconhecimento como um dos melhores do mundo. Quer saber o que mais se extrai de uma colmeia? Para quem gosta, este é um dos paraísos disponíveis na capital. Tudo aqui vem do mel. A Zê que o diga. Tô levando mel de laranjeira, tô levando extrato de própolis, geleia real, pomada de própolis. Então é alimento e saúde, né? Alimento e saúde. O proprietário é o Sebastião. É mais um apaixonado pelo mel e que não mede esforços para oferecer para a sua clientela os mais variados produtos. Tem até pasta dental de própolis. Tem pasta dental de própolis, tem um enxaguante bucal de própolis também. Olha só, um monte de velas também. Tudo que eu consigo envolvendo a parte assim apícola, eu acabo adicionando aqui à venda na loja. Também entra nesta lista bolachas, pólen e bebidas alcoólicas como hidromel, cachaça e cerveja.
ficou na dúvida com esse tanto de produto? Eu adorei essa bancada aqui. Ah, essa daí explica isso daqui, é a degustação, né? A degustação. Aqui você tem todos os tipos de mel que você vende. Todos os tipos que eu vendo tem aí. Esses tipos às vezes mudam, entram outros, alguns saem, mas sempre essa quantidade, assim, em torno aí de 15 tipos de mel diferentes um do outro. Eu experimentei pelo menos uns 6 tipos. Delícia. Bom, né? Delícia. Ah, sim. Esta empresa em Araranguá, no sul do estado, é uma das maiores exportadoras e representante do mel brasileiro no exterior. Já ganhou 6 vezes a medalha de melhor do mundo. Célio é o fundador e eu pergunto, é claro, o segredo do sucesso. O conjunto é que é importante, os apicultores trabalhando e nós processamos, porque quando nós exportamos, não exportamos o mel do João, do Pedro e assim por diante. Nós exportamos um blend, que tem mel do João daqui do Estado de Catarina, mas tem do João lá do Piauí. A nossa técnica é fazer esse blend com qualidade. Em pensar que essa história começou há muito tempo atrás, quando uma colmeia surgiu na casa de praia deste farmacêutico bioquímico. Não consegui captá-lo, né? Isso me irritou, aí que eu comecei a me envolver com a apicultura e como eu tinha uma formação da área de farmácia, aí a ideia inicial era montar uma empresa para produzir produtos usando os produtos da colmeia. E aí, é claro, os filhos também se apaixonaram por este universo. Hoje, 2 cuidam da indústria de exportação. Tarciano é um deles. Quanto mel tem aqui? Todos esses galões estão cheios? Sim, está tudo cheio. Esses tambores são os tambores que vieram dos apicultores. A gente entrega embalagem para eles vaziam, eles enchem os tambores. A gente recolhe, vê a qualidade do mel, paga eles e depois vai para um processamento onde ele é filtrado, ele é homogeneizado, ele é padronizado por mesmos méis com mesmas características para poder exportar. Tudo que entra em tonéis como este passa por um rigoroso padrão internacional de qualidade. Agora, o melhor vocês não conseguem sentir aí de casa. É o cheiro de mel que está aqui nesse momento. Maravilhoso, dá vontade de comer. O mel pronto para exportação ainda precisa aguardar neste outro espaço análises para evitar qualquer tipo de contaminante que esteja fora da especificação de mercado. Exportar o mel é fácil. Agora, conseguir fazer o lote de acordo com o que o cliente quer e com a quantidade máxima possível de méis, isso é um dos nossos know-hows. As medalhas é a condecoração de muitos anos de trabalho que não satisfazem apenas ao mercado externo, mas principalmente o interno. Desta parte da empresa, quem cuida são outros 2 filhos do Célio e uma delas é a Cíntia. Aqui, além de mel, outros 70 produtos são fabricados a partir das substâncias extraídas da colmeia. Cada dia a gente está trabalhando num setor diferente, de acordo com o nosso volume de vendas, a gente vai repondo aquele produto no nosso estoque. Nesta área inspecionada pelo Ministério da Agricultura, está sendo envasado hoje um único tipo de mel. Cíntia, esse daqui é um outro setor, né? Diferente lá de baixo, que a gente acompanhou o invase do mel, aqui é outra história. Isso, aqui é a parte dos produtos regulamentados pela Anvisa. Então é onde nós produzimos os cosméticos, né? Então é feito tudo separado para que não haja nenhum tipo de contaminação. Lá fica a parte de alimentos e aqui a parte de cosméticos. São 20 produtos que vão desde cera depilatória até cremes milagrosos. A melitina é uma porção do veneno da abelha, né, que foi separada para criar esse creme. E existem estudos que indicam que a melitina estimula a produção de colágeno. Outra preciosidade é o de geleia real. É o superalimento das abelhas, né? Sabe que a abelha rainha ela vive em torno de 5 anos porque ela se alimenta só de geleia real. Ela também produz o de cera e 3 variedades de sabonetes, de mel, própolis e pólen. Falando nisso, o que é o pólen? Ele é riquíssimo em proteínas, aminoácidos, é o único alimento na natureza que contém todos os aminoácidos essenciais. Então, uma colherinha de café por dia
aumenta a tua energia, aumenta a tua imunidade. Um grão de ouro e, segundo ela, um excelente pré-treino. Sabe quem também entra na lista no fortalecimento da imunidade? A própolis. Então, a própolis tem várias propriedades, tem muitos estudos em cima, se for pesquisar, tem muitos estudos em cima dela como antisséptico, bactericida. Ela é um modulador do apetite, auxilia no sono, porque ela é um dos alimentos considerados que estimulam a produção de melatonina. Então, tem vários estudos falando dos benefícios da própolis. A partir do extrato, outros cosméticos são desenvolvidos. Ela é cicatrizante, auxilia no controle da oleosidade. Então, é um produto excelente. Gente, isso aqui é quase um salão de beleza, então, né? Quase, da natureza. Da natureza. Afinal de contas, tem fonte mais confiável que esta? E qual será o segredo do nosso mel de melato? No próximo bloco. É importante lembrar que a nossa trajetória na apicultura não foi sempre doce. Em 2011, 1/3 das colmeias catarinenses foi perdida por uma combinação de fatores e avanço de pragas. Resistimos com a profissionalização do setor, aprimoramento de técnicas, muito trabalho e ajuda da ciência. O que temos pela frente? Com essa receita, certamente um futuro brilhante. Esta área preservada em meio ao bairro Saco Grande, na capital, é nosso ponto de encontro com o empresário que nos recebeu em sua propriedade, em Alfredo Wagner. O Alexandre vocês já conhecem e hoje a gente está aqui em Florianópolis, ele é nosso convidado para conhecer aqui a Cidade das Abelhas. Vamos lá que hoje tem muita pesquisa aqui, vamos saber o que está tendo de novidade então, Alexandre? Vamos lá. O local já foi administrado pela EPAGRE e hoje está sob os cuidados da Universidade Federal de Santa Catarina. Atualmente a gente está com uma estrutura mais voltada para a pesquisa, porque para a parte de extensão a gente precisa de algumas estruturas que dependem da universidade, então a gente está organizando isso também para voltar a receber visitação e também para fornecer cursos para a comunidade. Hoje, nosso foco são os apiários das abelhas africanas e que exigem, é claro, uma série de cuidados e equipamentos de segurança. É o caso deste macacão, que bloqueia o contato da pele com os ferrões das abelhas e do fumegador. Então vamos lá, tá todo mundo pronto aqui. Alexandre está com a gente. Embora. Apesar do inverno, hoje o clima ajudou um pouco. Em dias muito frios, não é nem recomendável abrir as caixas. Essa aqui é a área de cria. Aqui ela já está no estágio mais avançado de desenvolvimento e aqui ainda é a cria mais imatura, que o favo está aberto ainda. A melhor faixa de temperatura para o desenvolvimento delas é entre 30 e 35 graus. Por isso, no frio, a produção praticamente para, mas ainda assim encontramos mel em algumas colmeias. Outros fatores também contribuem para a sobrevivência e sucesso da colmeia. Nada passa despercebido ao olhar de veterinários da Cidasc. Nós verificamos as condições da colmeia, se existem abelhas mortas em torno dela, a fonte de água, as árvores, o sombreamento, a proteção contra o vento e analisamos muito bem a questão das boas práticas agrícolas na apicultura com relação ao caderno de campo, o preenchimento do caderno de campo, as anotações que o apicultor faz quando ele faz o tratamento na colmeia. Todo esse cuidado para a obtenção do selo de inspeção estadual tem motivo. O mel é um alimento fantástico, saboroso, extremamente nutricional, nutritivo, só que se ele não for tratado com respeito, ele pode se tornar um perigo à saúde do consumidor ou uma fraude ao consumidor quando ele fizer a compra. E é nessa hora que também entra um outro aliado, a ciência. Depois que a pesquisadora faz a condução dos trabalhos aqui, parte do material é levado para o Centro de Ciências Agrárias da UFSC. Aqui a gente está fazendo uma análise de varroa, que é um ácaro que ataca as abelhas, ele se alimenta da gordura das abelhas e transmite um vírus que causa deformação da asa enquanto ela está se desenvolvendo.
muitas perdas de colônia acontecem quando essa infestação desse ácaro está muito alta. A pesquisa envolve alunos de mestrado, doutorado e garante uma saúde plena de nossos apiários e a permanência de nosso selo de mel orgânico, sem a necessidade de uso de antibióticos. Outra coisa que não sai daqui do foco do microscópio é a cochonilha, é isso? Por causa do mel de melato? Conta pra gente, o que você anda estudando? Nós estamos estudando o ciclo de desenvolvimento da cochonilha, que nós precisamos desse inseto para garantir a produção do mel de melato da Bracatinga. Então, todo o nosso estudo é para entender as necessidades, o desenvolvimento e a reprodução desse inseto para garantir a continuidade dessa cadeia, que é muito importante para a apicultura de Santa Catarina, já que nós temos a denominação de origem, porque esse mel é exclusivo do Planalto Sul brasileiro. Hoje ele é produzido a cada 2 anos, não é isso? Tem como a gente diminuir esse tempo? A partir do momento que a gente entender o ciclo reprodutivo da cochonilha, a estratégia ou a intenção é essa: propor uma produção anual do mel de melato da Bracatinga. O selo de identificação geográfica foi concedido em 2021 e, diferente dos méis produzidos a partir de floradas, este, mais escuro e menos adocicado, é obtido a partir das excreções destes insetos, sugadores de seiva da planta. Outro fato recente é a descoberta do mundo sobre suas propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes e antitrombóticas. A Alemanha hoje é um dos países que mais consome esse mel, né? Grande parte desse mel hoje vai praticamente todo para a Alemanha, né? O povo brasileiro, né? O nosso pessoal daqui ainda está conhecendo, descobrindo esse mel, o valor que ele tem, os benefícios que tem para a saúde, né? Então isso é muito importante, esse estudo que vocês fazem, né? Para as pessoas possam conhecer melhor, né, os benefícios que traz a saúde desse mel de melato, né? Atualmente essas cochonilhas são as nossas galinhas dos ovos de ouro, né? Então nós já conhecemos, já tem muitos estudos sobre as abelhas, também sobre a Bracatinga, mas não temos estudo suficiente sobre a cochonilha para garantir a continuidade da produção desse mel. O inseto pouco conhecido ganhou até sequenciamento de nova geração do DNA. A gente usa a última tecnologia desenvolvida no mundo para conhecer todos os genes, ou seja, tudo o que é produzido pela cochonilha. E dessa forma a gente vai poder deixar muito mais claro o que tem de diferente nesse mel e por que o mel produzido aqui em Santa Catarina ele é melhor. Porque toda essa importância, toda essa qualidade do mel. As cochonilhas, as abelhas, o meio ambiente e os produtores agradecem. Do doce para o amargo, que também dá água na boca. Prepara o chimarrão para o próximo domingo. O AgroSaúde e Cooperação está no Planalto Norte, região conhecida como grande produtora da erva mate nativa. Nós vamos te mostrar como é que funciona essa cadeia produtiva, do campo à indústria. Vamos falar de pesquisa, rastreabilidade, muita culinária, saúde, força e cooperação de um setor que conquistou junto o selo de identificação geográfica. O que este mate tem de tão especial? Te conto no próximo domingo. Até lá, muita informação, conteúdo exclusivo e podcasts no portal ND+/agro. Uma boa semana para você.